Aqui é o professor Joel Alves, diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, falando da prática da terapia neural em gotas. Sensacional estarmos juntos. E eu gostaria de falar acerca de Tolkien em O Senhor dos Anéis. Na Sociedade do Anel, no primeiro livro do Tolkien sobre o assunto, é interessante porque Frodo se junta aos seus amigos e faz uma sociedade para levar um anel que tem muito poder e ser jogado no vulcão mais quente lá da Terra-média. E é muito interessante que as peripécias vão acontecendo e tudo gira em torno desse anel. No corpo humano existem vários anéis e um deles, um dos principais, é o Anel de Valdaia. Eu gostaria de conversar com ele, acerca dele com vocês e verificarmos a importância desse anel, para que ele serve e como os dentes estão atrelados a ele. Então vou pedir para Isabela rodar a vinheta para que possamos falar acerca dos dentes ligados ao Anel de Valdaia. Roda a vinheta, Isabela, vai em paz. A prática da terapia neural em gotas, falando acerca do Anel de Valdaia e sua relação com os dentes, a relação energética do Anel de Valdaia com os dentes. Esse trabalho foi um trabalho desenvolvido pelo professor Reinhold Voll, alemão, muito interessante, um gênio, um médico genial, médico engenheiro, que desenvolveu esse trabalho demonstrando a ligação energética entre os dentes e o Anel de Valdaia. O Anel de Valdaia, então, ele também conhecido como anel linfático, anel de Valdaia ou anel linfático da faringe, é uma estrutura anatômica localizada na cavidade oral e constituída por tecido linfóide. Se é tecido linfóide, ele tem uma resposta positiva em nível imunológico. É parte importante do sistema imunológico, funcionando como uma das primeiras linhas de defesa contra micro-organismos e alérgenos inalados ou ingeridos. Quais são os elementos que formam esse anel de Valdaia? As tonsilas faríngeas, também conhecidas como adenoides, as tonsilas palatinas, também conhecidas como amígdalas, as tonsilas linguais, as tonsilas tubárias, os nódulos linfóides da faringe e o tecido linfóide associado à mucosa, também conhecido como malte. O tecido linfóide associado à mucosa, também conhecido como malte, tem a sua resposta no mesmo nível do gout, que é o tecido no intestino associado à mucosa, tecido intestinal associado à mucosa. Então, quando eu tenho uma inflamação no anel de Valdaia, quando eu tenho uma resposta imunológica, fatalmente o gout, que se encontra nos intestinos, vai ter a mesma resposta. Os chineses diziam que o intestino grosso e os pulmões têm uma ligação muito forte. E nós aqui na terapia neural sabemos da ligação que onde a pessoa desenvolve uma sinusite, provavelmente também vai desenvolver uma desbiose intestinal. E essa ligação entre malte e gout é de suma importância. Aqui a gente vê uma figura mostrando as 5 tonsilas que correspondem respectivamente às 5 seções dos ossos maxilares. Essas tonsilas são protetoras com relação ao que nós respiramos, ao que nós inalamos, ao que nós comemos, a toda a questão de como o ar atmosférico se relaciona com os nossos tecidos. Então, essas 5 tonsilas, correspondendo às 5 seções dos ossos maxilares, que seriam incisivos, caninos, premolares, molares e cisos, são 5 seções que equivalem na medicina chinesa ao Zhang Fu, né, de 5 elementos. Essas 5 anéis, esses 5 tonsilas, essas 5 tonsilas ligam-se diretamente aos dentes nesse nível. Então, na relação energética dente-tonsilas, os primeiros dentes, que se chamam os incisivos, 1 e 2, superiores e inferiores, estão ligados à tonsila faríngea. Tonsila faríngea, também conhecida como adenoide. Então, se você faz o neuroterapêutico, você aplica o neuroterapêutico no nível incisivos centrais e laterais, você tem ligação direta com as adenoides. Então, crianças que têm adenoides inflamadas por uma questão de pais brigando, ou por uma questão de alergenos, ou por uma questão de leite e derivados, ou por uma questão de
de glúten, consegue uma resposta muito positiva quando a gente aplica o neuroterapêutico nos incisivos. Com relação aos caninos, a tonsila palatina ligada ao dente 13 e 23, os caninos, também conhecida como amígdalas palatinas. Essas amígdalas muitas vezes estão inflamadas, estão com cásio, e a resposta dessa amígdala é uma resposta ruim, também pela questão dos pais brigando, ou de leite ou de glúten. E uma das saídas do tratamento se chama aplicação do neuroterapêutico no dente 13 e no dente 23. E essa ligação direta, o Fow conseguiu, fazendo por eletropuntura, né? Ou eletroacupuntura. Ele sabia que a ligação direta de eletricidade com relação aos caninos e as amígdalas existia. Depois nós vamos para 4 e 5 superiores, os premolares superiores com a tonsila tubária, e os molares inferiores. Então 4 e 5 superiores e 6 e 7 inferiores, ok? Trabalha a tonsila tubária. A tonsila tubária fica dentro da orelha média. Essa tonsila é responsável pela limpeza do ouvido, ela é responsável pela questão de otites médias crônicas, ela é responsável pela questão de manter esse ouvido com uma resposta imunológica perfeita. Então, 4 e 5 superiores, 6 e 7 inferiores trabalham a tonsila tubária, e a aplicação do neuroterapêutico consegue uma resposta positiva. Aí nós temos 4 e 5 inferiores, 6 e 7 superiores, já uma inversão. Aqui a gente tem a tonsila laríngea. A tonsila laríngea é uma tonsila importantíssima na descida já da questão da cabeça e pescoço, já localizada em nível cervical, e a gente consegue a resposta em 4 e 5 e 6 e 7. Essas aplicações do neuroterapêutico, de preferência, pela vestibular e pela lingual ou pela palatina. Muito bem, para finalizar, a tonsila lingual, difícil de ser acessada, abaixo do V lingual, abaixo da valécula lingual, a gente tem a tonsila lingual, que tem responsabilidade, é de responsabilidade dos dentes do siso, superiores e inferiores. Quando a gente aplica na tonsila lingual, tanto vestibular quanto lingual, as respostas são muito positivas. Então a gente consegue fazer com que essas tonsilas do anel de Waldeyer, com as aplicações feitas do neuroterapêutico, com essa tabela do Fow, né, a gente consegue uma resposta extremamente positiva, sem necessidade de antibióticos, sem necessidade de outros tipos de medicação perniciosa, né? Porque o antibiótico ele vai mascarar, ele tira da fase aguda, mas ao mesmo tempo ele mantém uma inflamação latente, uma inflamação que se continua. E quando a gente aplica o neuroterapêutico, normalmente há um estímulo do sistema nervoso autonômico ao sistema linfático na drenagem e ao sistema imunológico, para que haja uma solução desses problemas nas tonsilas. Espero ter feito o nosso trabalho, a nossa conversa. Espero que você tenha observado se há nas minhas palavras, se batem com o que você pensa, as minhas palavras batem com o que você pensa, porque é assim que a gente trabalha em terapia neural. A questão do uso de antibióticos é uma questão extremamente restrita, praticamente não se usa, porque quando você consegue atingir por somatotopia os dentes ligados às tonsilas, o anel de Waldeyer tem uma resposta positiva. Diferentemente do anel do Senhor dos Anéis, onde Frodo, na Sociedade do Anel, tentou se livrar do anel e tinha do anel do poder, nós humanos temos que cuidar do nosso anel de Waldeyer de maneira que a resposta seja uma resposta sempre limpa, imunologicamente capaz e, ao mesmo tempo, com uma inflamação extremamente limitada. Fez sentido para você? Para mim faz muito sentido. Então, não esqueça dos nossos livros, não esqueça dos cursos à distância, Isabela está botando aqui. Não esqueça também dos cursos de especialização. Você pode vir fazer conosco no Rio de Janeiro, no Paraná, em São Paulo e onde mais Deus quiser. E em breve teremos um mestrado em terapia neural aqui no Brasil. Estou abrindo para vocês, o futuro. O mestrado comigo.
Então vem fazer um mestrado comigo em breve, a gente vai conversar muito, vamos discutir muito a terapia neural, que é muito rica. Termino agradecendo a oportunidade, não esquece de dar o like, smash your thumb, aperta o sininho, faz o que você quiser, mas não esquece de conversar comigo também. Quando a gente conversa, o algoritmo, além do algoritmo do YouTube, vir entendendo que você gostou, é muito importante essas trocas comigo, tá bom? Isabela vai terminar com uma música minha que eu fiz para uma pessoa muito especial para mim, conhecida como My Isa, M-Y-I-S-A. Ela vai botar essa música enquanto vocês meditam na minha saída. Vão em paz, a gente se vê.